Um bom dia a todos vocês. Quero saudar a cada um que se encontra presencialmente aqui nesta casa de Deus, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. E estamos na Sexta-feira Santa, um dia especial para todos nós cristãos. Afinal, conforme nós lemos na profecia, já feita pelo profeta Isaías, quando ele, inspirado por Deus, podemos dizer as suas palavras, ele diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Ou seja, tudo que Jesus fez foi por você e por mim. E neste momento nós lembramos, mais ou menos 9 horas da manhã, o momento em que Cristo fora pregado na cruz. Ele fora levantado na cruz por causa dos teus e dos meus pecados. Mas em Jesus nós temos perdão, salvação e vida eterna. Temos o seu amor, o seu cuidado, a sua presença em todos os dias. E que bom que Cristo foi vencedor, porque ele ressuscitou. E é nessa perspectiva que nós também estamos aqui, neste dia tão especial para nós. Queremos, conforme segue, então na projeção, inicialmente cantarmos Contemplai na Cruz Pregado. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obtermos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória, honra como mais ninguém, proclamemos a vitória de Jesus enviado. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para pagar as nossas transgressões, senão o de derramar o sangue de seu Filho por nós.
Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Vamos orar neste momento como segue, oficiante e congregação, e assim pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. E segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, E purifica-me do meu pecado. pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, E fiz o que é mal perante os teus olhos. de maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por amor de Jesus, que por mim desamparaste. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, presencialmente aqui nesta casa de Deus, irmãos e irmãs que também participam deste culto pelo Facebook, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A todos os que estão verdadeiramente arrependidos e confiam em Cristo, anuncio o perdão de todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje, culto de Sexta-feira Santa, é o Salmo 22, que é um salmo também profético, salmo de Davi, mas por intermédio de Davi, Jesus fala, já muitos anos antes de ser consumada a obra da salvação. Então, responsivamente, neste momento, nós pronunciamos o Salmo 22. Seguimos a nova tradução na linguagem de hoje. Então, o versículo 1, oficiante, 2, congregação, e assim consecutivamente, até o último versículo 31 em conjunto. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que eu nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar.
Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Podem se assentar. Neste momento, cantemos Pendurado no Madeiro. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão desse abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui.
Teu amor que é infinito vem unir-me sempre a Ti. Dá-me força, Cristo amado, que eu resista ao tentador, que não ame ou vil pecado da Tua morte, o causador. Nos coloquemos todos em pé, queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, como é bom saber que o Teu amor vai muito além daquilo que nós, seres humanos, podemos imaginar. Quando nós olhamos para a história de Teu Filho, que lá na cruz foi pregado com seus braços abertos, nós sabemos, Tu estavas em Cristo nos abraçando no Teu amor, nos tornando Teus filhos, nos trazendo a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, nos trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Tu estavas nos abraçando nas nossas tribulações, e assim está conosco no Teu Filho em todos os dias, em todos os momentos. Portanto, por um lado sabemos que infelizmente essa terrível morte foi necessária. Por outro lado sabemos, foi por nós e Jesus foi vencedor. E assim Cristo nos traz a sua vitória e vivemos nessas certezas tão bonitas. Te louvamos por podermos participar deste culto nesta Sexta-feira Santa, relembrando e refletindo sobre as Tuas palavras e promessas, sobre o Teu grande amor, que pelo Teu Santo Espírito neste dia sejamos fortalecidos na fé em Jesus, o único e suficiente Salvador. Que possamos crescer como Teus instrumentos também diante do mundo, que precisa saber desse Teu amor. Em nome de Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo como um só Deus, para todos sempre. Amém. Todos podem se assentar. Seguimos neste momento com as leituras indicadas, Antigo Testamento, e na sequência, então, a Epístola. Leitura, encontramos no Antigo Testamento, em Isaías 52, 13, 53, 12. O sofrimento do Senhor de Deus. O sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo que meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. Então, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era muito bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto,
Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele não estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado como os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui. A leitura da epístola encontramos em Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 a 16, e do capítulo 5, do versículo 7 a 9. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado no mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez oração e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
a cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A leitura do Santo Evangelho para esse culto de Sexta-feira Santa, encontramos em João capítulo 18, do versículo 38 até o capítulo 19, o versículo de número 42. João capítulo 18, do versículo 38, então em diante. 38b. Jesus é condenado à morte. Texto que leio. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barabás. Acontece que esse Barabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. E aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui, para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei. Ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Então, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo.
Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança e no mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos,
Aquele que tinha ido falar com Jesus à noite foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mira. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para esse culto de Sexta-feira Santa. Queremos neste momento confessar a nossa fé, conforme também as palavras do segundo artigo, então do credo que seguimos então neste momento, conforme a projeção. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos: Bom Jesus, tu padeceste. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste, de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. Na coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, não cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu
Nos coloquemos todos em pé neste momento. Que Deus Espírito Santo haja no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Amém. Podem todos se assentarem. Queridos irmãos, queridas irmãs da congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, presencialmente nesta casa de Deus. Então somos em 30 pessoas, conforme então mandam os protocolos para esse período presencialmente. E saúdo de forma especial nesse momento também a todos que participam deste culto pelo Facebook, no homepage da congregação, membros da congregação e outras pessoas de outros lugares que se unem a nós também neste momento. A título, então, de reflexão, no momento, então, inicial, é oportuno trazer diante de vocês a figura, a imagem do peixe aqui diante de vocês. O peixe que eu imagino que muitos hoje talvez vão ter na mesa na sua casa. Você vai ter peixe hoje para o almoço na sua casa ou não? Vocês aqui presentes na igreja vão ter peixe hoje? Já está tudo encaminhado, tudo certinho? Não? Mas enfim, o dia é especial, temos tempo, e você que aí está na sua casa, vai ter peixe para o almoço? Tudo certo aí? Agora, por que peixe na Sexta-feira Santa? Talvez para você isso já esteja claro, já seja um assunto tranquilo, mas talvez para muitos não. O peixe, ele é um símbolo do cristianismo. E quando nós pensamos, no peixe, talvez alguns pensem, puxa, mas será que a gente pode comer outra coisa nesse dia da Sexta-feira Santa? Já que o peixe é um símbolo do cristianismo. Eu coloco aqui diante de vocês as palavras de Colossenses, diz assim: portanto, que ninguém faça para vocês lei sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Ou seja, o texto adiante fala, tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir, a realidade é Cristo. Quando no Antigo Testamento haviam restrições sobre comida, bebida ou certos dias especiais, o propósito era para apontar Jesus, eram sombras de Jesus. E Jesus veio. E lá na cruz ele já morreu e disse, está consumado. E aí quando ele disse isso, a cortina do Santo dos Santos se partiu de alto a baixo e mostrou que agora os sacrifícios e tudo aquilo que tipificava e apontava Jesus não tinha mais necessidade de acontecer, porque o sacrifício supremo e perfeito já havia sido realizado. Ou seja, o sacerdote perfeito, que não precisava de purificação antes de entrar no Santo dos Santos, mas aquele que entrou no Santo dos Santos e purificou o povo de uma vez por todas dos seus pecados. Desde então que ninguém mais faça leis para você sobre o que devem comer ou beber ou coisa parecida. Poderíamos comer outra coisa hoje na Sexta-feira Santa? Com certeza, sem problema nenhum. É claro que como cristãos não vamos querer escandalizar as outras pessoas nessa data, não é verdade? Enfim, eu lembro também mais um outro texto que diz assim, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. E Jesus também diz, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim. É do coração que vem. Não é o que entra pela boca, mas é o que vem do coração. Então, com certeza, poderíamos comer outros alimentos. E podemos, talvez muitos, aí dizer, olha, eu não sou chegado no peixe, não.
Mas enfim, talvez eu vou cuidadosamente, quem sabe eu como outras coisas. Eu lembro que quando eu era criança, daí em casa, aí era o dia de comer sopa de leite. Em casa nós chamávamos de milksup. Era um prato especial para nós também, a gente gostava, então era sucesso garantido. Em algumas famílias, daí naquela região, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, comiam também bolinhos de arroz. Ou seja, o povo tinha algumas características com relação aos alimentos, então, desse dia. Mas, com certeza, o prato especial, também lá na minha família, sempre foi peixe, porque a família gosta de peixe. Que bênção, não é verdade? Aliás, é um alimento que deveria estar na nossa mesa uma vez por semana, pelo menos, pela importância, que ele tem. Mas eu quero nesse momento chamar a atenção novamente a questão do peixe. Ele é um símbolo do cristianismo, porque em tempos de perseguição do evangelho, nos primeiros anos, após a vinda de Cristo nesse mundo, quando as famílias eram perseguidas, elas pintavam um peixinho no canto da sua casa, ou perto da porta, em algum lugarzinho, para que quando uma outra família se aproximasse da casa de um cristão e visse o símbolo do peixe, sabia, aqui mora uma família cristã. A palavra peixe, em grego, istis, cada letra dela, Jesu, Cristo, Fios tuteu, Zoter, ou seja, trazem uma mensagem para nós. Jesu é Jesus, Cristo, Fios tuteu, Cristo, Filho de Deus, Zoter, Salvador, ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Interessante. Então a palavra peixe, cada letra, então dá inicial a uma palavra importante, uma frase importante. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido, designado, marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Como profeta, ele anunciou a palavra, falando e fazendo milagres. Como sumo sacerdote, como nós lemos nas leituras do culto de hoje de forma tão bela, ele é fiel e cumpre todas as profecias, ou seja, tudo acontece. E por isso no evangelho do culto de hoje, muitas vezes nós lemos, conforme estava escrito, para que se cumprisse as escrituras. Ou seja, Deus é fiel em todas as suas palavras e promessas. Ou seja, como o grande, ele foi ungido para ser o grande sacerdote. Ele foi ungido para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, como verdadeiro Deus, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro homem, em nosso lugar, ele cumpriu os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. E é importante que nesse dia nós reflitamos justamente sobre isso. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, para todos os seus queridos e amados, que seguem as suas orientações, os seus conselhos, que se importam com ele, que o amam. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Puxa, por que Jesus sofreu tanto? Poderíamos dizer assim. Por que fizeram isso com ele? Coisas tão horríveis e terríveis. Nós temos que nesse dia dizer, foi preciso. Porque com certeza, como Deus, ele não deixaria acontecer nada daquilo que não fosse necessário e preciso para a nossa salvação. Por outro lado, que prova de amor de Deus por nós e por você.
Então essa história é uma história de amor, do amor de Deus por você, por nós e pelo mundo. É a história de amor mais linda, é a história de amor perfeita, e que de fato sim é eterna, que é para sempre. Ele fez o que era preciso para que todos os que agora crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus te amou tanto, querido irmão, querida irmã, que entregou Jesus para morrer por você. Para que você agora, crendo em Jesus, não vá para o inferno na hora da morte, mas tenha a vida eterna. Portanto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz Jesus. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Qual é o jeito de ir para o céu? Crendo em Jesus, o Filho único de Deus. Qual é o jeito de ir para o inferno? Não crer em Jesus, o Filho único de Deus. Há um só jeito de ir para o céu. E o contrário disso é o jeito de ir para o inferno. Então, é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Então muitos, infelizmente, impedem a ação do Espírito Santo. Não querem ouvir as palavras de Deus. Desprezam as coisas de Deus, a igreja de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Resistem ao Espírito Santo. E por isso caminham para a condenação eterna. Preferem a escuridão, as trevas, o que é mal. Porque a tendência natural do ser humano é o mal. Eu nasci na iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe. Ou seja, dependente da graça e do amor de Deus em Jesus, nós somos desde a concepção. E assim para sempre. Porque os frutos da carne, eles são terríveis. Ou seja, todos nós vamos lutar contra aquilo que a nossa própria carne quer nos induzir e levar continuamente. Mas o Espírito de Deus na palavra, no batismo, em nós realizado, que é um só para toda a vida, porque é um só batismo, e na Santa Ceia, ele nos fortalece e nos leva aos frutos do Espírito. Os frutos da natureza humana são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, raiva, egoísmo, desunião, divisão, inveja, bebedeira, fara e outras coisas parecidas com essas. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, exceto se arrependerem à luz da palavra, na ação do Santo Espírito, à luz dos mandamentos de Deus e crerem na ação do Espírito em Cristo Jesus, o Salvador. E aí se passa nessa luta contra o pecado até o fim da vida, porque infelizmente não deixamos de ser pecador. Mas o Espírito Santo traz sobre nós alguns frutos maravilhosos para vivermos e sermos felizes. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida com Jesus, que Ele também controle a nossa vida em todos os dias, em todos os momentos. Que Ele nos leve justamente a sentirmos também a alegria do amor, do cuidado de Deus. E que possamos nós agora também como igreja cristã, sermos instrumentos da proclamação do Evangelho. Afinal, porque Jesus morreu e ressuscitou, porque Jesus na cruz disse está consumado, a ressurreição provou a sua vitória, a salvação agora. Qual é o jeito de nós sermos salvos? O que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Salvação só por Jesus. Não há outro caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. E que verdade maravilhosa! Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento desta verdade. Pois há um só Deus, um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus verdadeiro. Deuses falsos tem muitos. Ídolos há muitos, mas há um só Deus verdadeiro. E há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, muitos querem se pôr como mediadores entre Deus e os homens. Mas agora há um só mediador, que é Jesus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, de certa forma, os sumos sacerdotes eram mediadores, pois entravam pelo povo, tipificando o próprio Cristo, o que Cristo faria, mas primeiro tinham que se purificar dos seus pecados, porque eles próprios são sempre pecadores, como eu e você, que aqui participa desse culto. E aí eles entravam no Santo dos Santos e faziam o sacrifício pelos pecados do povo. O sacrifício feito por esses sacerdotes tipificava Jesus. Agora, é Ele que entra. Ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso, na árvore da Páscoa, no alto, precisa estar de fato o Cordeiro Pascal, o Cordeiro vencedor Jesus, a partir do qual os outros símbolos da Páscoa têm sentido. Sem Jesus, eles não têm significado e valor nenhum. Apenas por Jesus Cristo. E lembre, Jesus é o único Salvador, único e suficiente. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Aliás, não tenho como fazer porque sou pecador. Mas Jesus, o Cordeiro Santo, sacrificado, trouxe a salvação, a vida eterna. E é Ele agora que nos une com Deus. É por Ele que as nossas orações chegam a Deus. E não há outro mediador. Confira você aí na tua Bíblia e leia essa verdade que Deus também traz para nós, então, nesta sexta-feira santa. Então Jesus afirmou, mas eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse uma serva de Deus motivada na fé e no amor de Deus, no amor de Jesus. Que você também pode dizer, eu creio, sim, que assim como Jesus não ficou na morte, por isso a cruz está vazia diante do altar. Mas no domingo da Páscoa ressuscitou. Isso prova de que nós também, mesmo com o corpo na sepultura, sendo decomposto, um dia pelo poder de Deus vai ressuscitar e se juntar com a alma por Cristo no céu, ou sem Cristo, infelizmente, no inferno. São as palavras, então, do nosso Deus. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Essa é a nossa luta. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Lutamos para não pecar. Se ora pecamos, em Jesus temos o perdão. E queremos, agora motivados no amor e na graça, seguir as orientações e conselhos de Deus. Porém, se vivemos na luz como Deus está à luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Sim, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Ao comer o peixe, que é uma tradição cristã, e é uma bonita tradição, além de ser muito bom para a saúde, então incentivo a todos a continuarem cultivando esta linda tradição cristã. Embora que a gente possa, sem peso de consciência, ter outros alimentos nesse dia. Mas cultivemos essa tradição, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. E quando eu com a minha família comer peixe, eu quero dizer aos meus amigos, aos meus familiares, que Jesus Cristo é Filho de Deus e Salvador. Por isso quero cultivar essa tradição, esse símbolo que também está na árvore de Páscoa, que é o peixe, e que nos aponta para Jesus. Afinal, Jesus já fez tudo para a nossa salvação. Agora o nosso desafio é levar Cristo
para todos. Ou seja, o nosso desafio é levar Cristo para todos. E hoje, Sexta-feira Santa, dia de inclinarmos nossas cabeças em sincero arrependimento, reconhecendo que por nós Jesus sofreu, mas não esquecendo que Ele não ficou na morte, mas ressuscitou. Então não cultivemos a tristeza, mas que de fato os nossos olhos estejam na vitória de Cristo. Nós estamos aqui lembrando e celebrando a história de Cristo que venceu por nós o pecado, a morte e o diabo. Então é por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, é Salvador. E que o peixe, neste dia, nos lembre desta afirmação de fé. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Amém. Nos coloquemos em pé. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós. E que assim possamos estar bem firmes em Cristo Jesus, o Salvador, hoje e para sempre. Amém. Podem se assentar. Seguimos neste momento, então, com as ofertas. Lembrando que também nesse período, aqueles que não podem estar presencialmente no culto, que preferirem, podem fazer suas ofertas por meio de depósito ou transferência bancária. Caso alguém precise dos dados, é só entrar em contato também comigo. Deus abençoe a todos e essas ofertas que honram e adoram a Deus, motivadas no amor e na graça de Deus. Cantemos durante as ofertas o hino que segue. Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor para o mundo entender que moras no meu ser. Jamais se machucou quem realmente entregou sua vida. Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, o coração jamais se machucou quem realmente entregou sua vida. Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Queremos falar com nosso Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial,
Nesse dia lembramos o teu inestimável amor por todo o mundo. Amor que vai além do que podemos compreender. Louvamos-te pela obra consumada de Cristo Jesus na cruz, porque Ele pôde de fato dizer: está consumado, ou seja, está completado. Fiz tudo o que era preciso para salvar a humanidade. Agora Ele oferece perdão, vida e salvação para todos. Rendemos-te graças pela oportunidade de ouvir a Tua santa palavra e por ela se fazer presente em nosso meio. Agradecemos-te pela liberdade que temos de anunciá-la ao mundo e render culto a Ti. Agradecemos-te pela Tua igreja em todo o mundo. Pedimos-te que aguardes e preserves, para que o Teu santo evangelho seja anunciado a todas as nações, especialmente para os que ainda não Te conhecem. Amado Pai, esteja com a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em especial com esta congregação Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. E também esteja com todos aí nas suas cidades, nas suas congregações, pessoas que também participam desse culto, abençoando e fortalecendo sempre a cada um. E usa-nos como testemunhas do Teu amor em palavras e ações, querido Pai, onde Tu nos colocaste, onde Tu diriges os nossos passos e a vida. Rogamos-te em favor do nosso país. Pedimos que nos livres de todas as injustiças, de pobreza, guerras e corrupções. Que a paz, a justiça e o amor prevaleçam entre nós. Por Tua misericórdia, Senhor, cuida de nossas autoridades. Enche-as com a Tua graça e bondade para que possam governar de acordo com a Tua vontade. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, todos os que estão sendo afligidos, de corpo e alma, de uma ou de outra forma. Queremos Te pedir, de forma especial, por todos aqueles que estão internados nos hospitais, que sofrem, ora pela pandemia ou outras doenças, que aí trazem sofrimentos para o Teu povo. Queremos de uma forma especial, ó Deus, Te pedir pelo Senhor Arnildo Ressler. Continues assistindo e abençoando a ele, que ele venha ao pleno restabelecimento diante das consequências também da Covid. Queremos neste momento, ó Deus, Te agradecer por tudo que Tu tens feito pelos aniversariantes desses dias. E Te pedimos, ó Deus, os fortaleça e abençoe em todos os dias e em todos os momentos. Também nesse momento, ó Deus, queremos Te pedir pela Lourdes Kaiser, de Novo Hamburgo, e seus familiares, que foram afligidos com o chamado que Tu fizeste ao esposo, pai, enfim, familiar Darcy Kaiser. Queremos, ó Deus, Te pedir, os console, fortaleça e dirija, que sintam o Teu abraço, a Tua bênção. E também, ó Deus, queremos Te pedir pela Kátia Kaiser de Oliveira, esteja com ela, que ela também venha ao pleno restabelecimento diante do problema de saúde que ela está enfrentando. E assim também ao pedir por estes, Te pedimos por todos os demais que passam por situações parecidas. Tu sabes também de cada um de nós que aqui está, do coração e da mente, das lutas de cada um, dos sonhos, das ansiedades, das preocupações. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Ouve as nossas humildes petições que oferecemos, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue.
derramada em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, presentes então aqui neste culto presencialmente. E que neste momento também Deus abençoe e fortaleça pela palavra que também será cantada durante esse momento aqui na igreja presencialmente, que nós possamos ser fortalecidos em Cristo e vocês também de casa, nesse momento pela palavra cantada nos hinos que seguem. A distribuição aqui, cumprindo os protocolos, comecem primeiramente aí com a equipe, né, os auxiliares, participam da Santa Ceia e na sequência os demais presentes. Todos podem se assentar. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, esse é o cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. De um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. Encontrei
essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todos sempre. Amém. Queremos render graças ao nosso Deus. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor. Graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo o teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam o teu penoso trabalho. Mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo és Deus de eternidade a eternidade. Amém. Queremos despedir a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Todos podem se assentar. Neste momento final, saúdo a todos vocês que aqui fizeram-se presencialmente nessa casa de Deus. Então, dentro desse protocolo, 30 pessoas, um número restrito, mas que bom que temos essa possibilidade. A saudação especial a todos os de casa que participaram conosco também do culto pelo Facebook. Então, sempre muito bem-vindos, especialmente os que nos visitam. Com relação a avisos, nós queremos lembrar o seguinte: estudos bíblicos da congregação é toda quarta-feira às 19h30. Toda quarta às 19h30, também pelo Facebook, temos estudos bíblicos. Estamos estudando Apocalipse. Com relação a cultos presenciais, então ainda nós temos agora os cultos da Páscoa nesse final de semana. Sábado, então, às 18 horas, domingo de manhã às 9 horas e domingo também às 18 horas. Teremos mais 3 momentos, então, presencial, de culto presencial na congregação. Mas, infelizmente, não temos como convidar mais pessoas porque as vagas que tínhamos pela inscrição foram esgotadas. Temos, então, o culto de Páscoa, que será transmitido pelo Facebook, será no sábado às 18 horas. Então, fica aí o convite, se você não pode participar presencialmente do culto, mas você tem a possibilidade também de participar pelo Facebook do culto. Então fica o convite. Funcionamento, então, nesses dias agora que se seguirão também, por agendamento, então, na secretaria comigo. Instrução de confirmandos, nascidos em 2009, é preciso fazer a inscrição. Estaremos começando agora a instrução. Eu estarei entrando em contato, então, com as famílias, avisando, então, da data do início da instrução. É isso com relação aos avisos. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Ao cultivar a tradição, a gente está dizendo também a todos: olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o meu Salvador. E pode ser o teu Salvador também. Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Jesus. Sigam com Jesus. E sigam bem. Amém.
As crianças, por favor. Pode, vai lá, já estão indo embora. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém, ergue em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para minha vida já ao fim eu vi chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem